Vamos então muito rapidamente dar início à segunda comunicação, à segunda conferência da doutora Amélia Veiga, que é doutora em Ciências de Educação pela Universidade do Porto, investigadora na Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior. A sua área de investigação é análise de políticas, governo e governação do ensino superior, qualidade e europeização da política de educação. E a sua comunicação titula-se, creio que é esta, Objetivos Europeus, Percepções Práticas Institucionais, o caso de Bolonha. Faça o favor. Sim, muito bem. Muito obrigada. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado. É um enorme prazer estar aqui e poder partilhar convosco algumas questões relacionadas com o processo de Bolonha numa perspectiva das instituições de ensino superior, uma vez que não há assim tantos estudos sobre aquilo que de facto se passa nas instituições. Tenho uma posição ingrata de estar a intervir depois do professor Marçal Grilo, uma vez que quase tudo já foi dito. Tenho, no entanto, a vantagem de, em termos de enquadramento, ele também já ter sido dado, e isso é claramente uma vantagem para mim, aliás, porque eu fui tomando algumas notas daquilo que ele disse nos meus slides, porque há aqui muitas questões que foram levantadas e que necessariamente estão relacionadas com aquilo que eu vou tentar transmitir-vos. A minha apresentação situa-se muito mais, ou tem muito mais a ver com a questão dos desafios, não tanto para os docentes, mas para as instituições de ensino superior, porque aquilo que eu vou procurar explicar é que todos os atores dentro das instituições têm um papel, não é só os docentes, os estudantes, o pessoal técnico administrativo, o pessoal não docente tem um papel também importante na implementação de Bolonha. É isso que eu vou tentar mostrar e dessa forma também contribuir para aquilo que podem ser os desafios. Em relação ao pós-Bolonha, é algo com a qual é uma questão com a qual eu não me sinto muito confortável, porque eu acho que foi um erro, eventualmente político, ter-se considerado Bolonha, portanto, estabelecer Bolonha com um prazo de tempo definido, 2010, e por isso é que nós estamos agora a falar de pós-Bolonha. Não é propriamente, e porque o professor Marçal Grilo também referiu isso e de uma forma muito mais clara do que aquilo que eu vou explorar aqui, mas Bolonha está agora no início, porque todos os aspectos de regulação foram iniciados pelos Estados-membros, ou pelos Estados que estão envolvidos com o processo de Bolonha, mas todo o caminho que há a percorrer dentro das instituições começa agora a tomar forma e a suscitar algumas questões que devem ser refletidas. Não sei como é que isto anda. Ok. Portanto, a minha apresentação, aquilo que eu vou procurar retomar é um pouco quais eram os objetivos do processo de Bolonha. Qual é o objetivo, não só político, mas a forma como ele foi sendo reinterpretado pelas várias instituições envolvidas no processo, mas qual era o objetivo de Bolonha e o que é que estamos a discutir agora, se de alguma forma há aqui alguma convergência de opiniões sobre aquilo que era o objetivo do processo de Bolonha, que foi inicialmente estabelecido através da Declaração de Bolonha e depois sucessivamente adaptado e sendo direcionado para outras questões da agenda política, depois confrontar esses tais objetivos com as percepções dos atores institucionais e se isso tem ou não, se estas percepções vão ter ou não alguma implicação no desenvolvimento das práticas institucionais. Depois, em termos de conclusão, é mais questões que possam ser debatidas depois em conjunto. Portanto, o processo de Bolonha é um instrumento que pretende promover a compatibilidade e a comparabilidade dos sistemas de ensino superior europeus,
tendo em vista o estabelecimento da área europeia de ensino superior. Portanto, digamos que este é o objetivo pelo qual as instituições de ensino superior que estão a implementar Bolonha devem pugnar, ou pelo menos ter esta questão presente. A persecução deste objetivo tem inerente a promoção da mobilidade e da empregabilidade dos estudantes, portanto, isto claramente é uma questão que lança um desafio às instituições, e a atratividade dos sistemas de ensino superior. Esta questão tem mais a ver, eventualmente, com questões de políticas nacionais, mas também que se vão refletir depois a nível institucional. A questão dos objetivos do processo de Bolonha muitas vezes são reconhecidos ou são identificados na literatura como um alvo em movimento, isto porque se foi acrescentando prioridades de ação, instrumentos de ação, mas aqueles que foram identificados como os principais instrumentos para conseguir estes objetivos tinham a ver com a estrutura de graus, com a implementação do sistema de créditos, baseado no trabalho do estudante, com a utilização de um documento que é o suplemento ao diploma, que permitia aumentar o nível de informação sobre a qualificação, e depois é que surgem as questões relacionadas com a qualidade, a promoção de sistemas de garantia da qualidade, a questão dos objetivos de aprendizagem, etc. Portanto, há um conjunto de questões que foram sendo adicionadas a Bolonha e que fazem sentido para a persecução de determinados objetivos. Agora, aqui o que se questiona é se essa ideia de vir adicionando esses objetivos, se não foi também ela própria contribuindo para esvaziar um pouco de sentido o que é o processo de Bolonha. Portanto, aquilo que eu vou procurar fazer, portanto, na análise da persecução dos objetivos, é utilizar alguns excertos de documentos, de relatórios de persecução do processo de Bolonha, que são realizados no contexto das conferências interministeriais. Portanto, há um conjunto de entidades, de instituições que se movimentam para apresentar os seus resultados de persecução, e temos as instituições que normalmente fazem isso é a Associação Europeia dos Estudantes, a Associação Europeia das Universidades, há também um estudo independente a que eu vou fazer referência, e a própria Comissão Europeia também tem estudos desenvolvidos nesse sentido. Portanto, aquilo que eu vou procurar fazer é mostrar-vos como é que o processo de Bolonha está a ser lido em termos de persecução de objetivos daquilo que tem sido feito. Portanto, e agora estas transcrições estão em inglês, eu peço desculpa por isso, mas eu não tive, de facto, possibilidade de fazer a tradução de todos os elementos. Procurei identificar noutra cor aquilo que é mais relevante trazer aqui, e aquilo que se diz é que há uma diferença grande relativamente à velocidade de implementação nos vários sistemas do processo de Bolonha, e que não há nenhum caso, nenhum país se distingue como sendo aquele que tem uma boa performance em relação à implementação do processo de Bolonha em todos os elementos. Depois diz-se que, apesar do progresso que foi conseguido, e isso é inequívoco, nós não podemos negar o poder que Bolonha, o próprio tema em termos políticos, teve nos vários Estados envolvidos com o processo de Bolonha. Convém referir que o processo de Bolonha envolve mais países do que o da União Europeia. Isto causa aqui questões ligadas à própria gestão do processo a nível político, a nível europeu e a nível nacional, mas isso não vamos já trazer para aqui. De qualquer forma, a questão que aqui se coloca é que muitas vezes esta ideia, portanto, o objetivo do processo de Bolonha, o estabelecimento da área europeia de ensino superior, que é que corresponde àquela sigla, que é a European Higher Education
area, está ameaçada pelas disparidades de implementação e por gaps que existem, por falhas de entendimento, de um entendimento comum sobre aquilo que está aqui em causa. Portanto, isto revela que a situação ou revela uma falta de eficiência dos instrumentos políticos e dos vários enquadramentos que trazem ou permitem-nos ver a área europeia de ensino superior muito mais, digamos, como uma bolha do que como um fundamento das políticas europeias de educação. E isto, quem faz esta afirmação é um relatório dos estudantes europeus, da Associação de Estudantes Europeus. Relativamente a dimensões específicas, portanto, aquilo que referi foi uma questão mais geral. Relativamente a dimensões específicas e atendendo, por exemplo, à dimensão da estrutura de graus. Se quisermos olhar ou se nos perguntarem no imediato, mas existe uma estrutura que seja comum a todos os países, aquilo que se diz neste relatório da Comissão Europeia de 2012 é que não há um único modelo de primeiro ciclo na área europeia de ensino superior e que o segundo ciclo, embora siga o modelo de 120 ECTS, há também disparidade nesse sentido. E apenas 31 sistemas que estão envolvidos com o processo de Bolonha. E neste momento o processo de Bolonha envolve 47 países, têm ou confirmam a existência de um modelo fora do registro próprio de 180 a 240 ECTS. Claro que isto, na perspectiva da diversidade e diversificação, e que é também uma questão importante e a que o professor Marçal Grilo fez referência, é importante que essa diversidade continue. Agora, há aqui também um paradoxo, que é como é que os sistemas são comparáveis e compatíveis uns com os outros se há depois esta disparidade de duração. Depois, ao nível institucional, aquilo que foi também referido é que o impacto do estabelecimento da arquitetura, portanto, da estrutura 3+2, é um objetivo que, de facto, foi atingido, mas, ao nível das instituições de ensino superior, a reforma dos programas de estudo está ainda à espera de algo aconteça. Portanto, há aqui, por um lado, a nível nacional, esta disparidade e, a nível institucional, há a questão da reforma curricular mais de fundo. Em relação à questão relacionada com a comparabilidade e compatibilidade do sistema de créditos. Portanto, o sistema de créditos é o sistema ECTS, é o sistema que procura atribuir a cada unidade curricular um determinado valor, baseado no trabalho do estudante. Eventualmente, a própria noção ou o próprio conceito é um conceito impossível de aplicar, mas, de qualquer forma, é aquele que foi adotado. E, tendo sido adotado, aquilo que se passa é que o grau e uso do ECTS nas instituições e programa de estudo precisa de atenção, e há a necessidade de ligar a distribuição de créditos ao trabalho do estudante e aos objetivos de aprendizagem, que só foi atingido em 12 sistemas de ensino superior. Portanto, há aqui uma necessidade de remover obstáculos associados à implementação do sistema de graus e ao ECTS. Depois, portanto, isto a nível, digamos que nacional, ao nível institucional, o que é que se passa? Este objetivo foi substancialmente atingido ao nível da regulação, portanto, isto mostra que, por decreto, o sistema está em prática. No entanto, a forma, o uso, o nível em que as instituições e os programas estão a utilizá-lo necessita de algum desenvolvimento, porque há esta necessidade de facto, medir o trabalho do estudante, como é que isto se faz, se está a ser feito, e depois a complexificar um pouco mais a situação está a questão dos objetivos de aprendizagem. Portanto, há aqui uma questão que
pode ser de mera incapacidade do sistema ter sido concebido para medir o que quer que seja, mas de qualquer forma foi esse o objetivo que foi estabelecido e ele não está a funcionar. De referirem, só fazendo aqui um parênteses, é que o sistema de créditos, o ECTS, foi criado para os programas de mobilidade Erasmus e foi criado num contexto em que as trocas eram limitadas e, portanto, aquilo que também se questiona é se um sistema que foi pensado para atividades de mobilidade quase de 1 para 1 iria funcionar num sistema massificado e num sistema onde há um conjunto muito vasto de instituições e de formas de apreender de chegar a um valor do trabalho do estudante. Relativamente ao suplemento ao diploma, portanto, é um outro instrumento do processo de Bolonha e que visa, sobretudo, dar uma informação sobre a qualificação que o aluno atingiu, portanto, não sendo, aqui, no fundo, o pressuposto é o seguinte, não sendo... Com as várias mudanças que foram ou que se pretendiam incutir com a reforma do sistema de graus, o Conselho da Europa tinha, já antes do processo de Bolonha ter sido iniciado, desenvolvido esta ideia da necessidade de haver informação sobre o que era a qualificação que determinado estudante tinha em determinado país, uma vez que era entendido ou era aceite que não era claro e evidente que as qualificações nos vários países não tinham uma leitura rápida, não era fácil perceber o que era aquele grau. E, portanto, a ideia do suplemento ao diploma está relacionada com isso. E aquilo que se evidencia, aquilo que a Comissão Europeia, por um lado, diz que o suplemento, portanto, que estes documentos, o suplemento ao diploma, não estão em muitos casos preparados para o fim a que se destina, não providenciando a informação esperada aos utilizadores. E estes utilizadores são essencialmente outras instituições de ensino superior para as quais um determinado aluno se quer movimentar ao fim de ter concluído determinado grau, ou o mercado de trabalho. E ao nível institucional também há uma falta de consciencialização, digamos assim, sobre a existência e significado deste documento junto dos estudantes e dos empregadores, portanto, havendo referência à necessidade de ter que ser melhorado algum aspecto relacionado com esta questão. Relativamente à questão da mobilidade dos estudantes e tentar perceber se foi ou não conseguido algo de muito significativo, que o processo de Bolonha tivesse tido um impacto muito significativo em relação à mobilidade dos estudantes. E aquilo que os próprios estudantes referem é que, de facto, houve um compromisso político muito claro em relação a essa questão no estabelecimento da área europeia de ensino superior, mas, no entanto, há barreiras que persistem, ligadas, sobretudo, a questões de políticas, de outras políticas nacionais que precisam de ser alteradas, nomeadamente de vistos, de promoção da língua, etc., que persistem como barreiras a essa própria mobilidade. Depois, há esta questão que ao nível institucional pode ou não ser relevante, mas tem havido alguma tendência para, quando se faz esta reforma, ou quando se pensa nesta reforma curricular, pegar neste conceito da modularização e potencialmente esta reestruturação levar ou incrementar a possibilidade de aumentar a mobilidade. O que é facto é que nos países onde isso aconteceu, portanto, onde foi feita a reforma dos programas de estudo nesse sentido, não há um entendimento comum sobre este conceito e, portanto, deixa de ser uma ferramenta eficaz na promoção
dessa própria mobilidade. E, portanto, uma reforma curricular que esteja em curso deve, ou se for para ter este objetivo em conta, deve ter em atenção estas questões. Relativamente à questão da atratividade dos sistemas de ensino superior, apesar de se dar como concluído, digamos assim, o processo de Bolonha, a área europeia de ensino superior não é vista como, portanto, vista de fora para dentro, como aquela que providencia um nível uniforme de graus de ensino superior e que os Estados Unidos continuam a ser o destino preferido de estudantes estrangeiros. Portanto, esta capacidade de atração de alunos estrangeiros por parte da Europa também não se está a verificar. Em termos de empregabilidade, e o que é que se pode dizer sobre a estrutura de graus? É que, de facto, esta estrutura está a dar menos oportunidades de emprego e daqui deste tipo de ilação teremos que forçosamente retirar um pouco de todo aquele contexto que neste momento se vive em toda a Europa, mas apesar de tudo, aquilo que se pode, digamos, argumentar é que de facto a estrutura dos 3 anos não dá as oportunidades de emprego que era esperado que Bolonha viesse a conseguir. E isto também porque as instituições de ensino superior têm digamos que é aquilo que está referido no segundo item, que é a esperança de que os alunos continuem para o mestrado e muitas vezes são as próprias instituições que desenvolvem estratégias para motivar que os alunos prossigam, portanto, para o mestrado e não que os deixem sair para o mercado de trabalho, ou porque não há essa oportunidade, ou porque também as próprias instituições desenvolvem estratégias nesse sentido. Portanto, o que aqui se chama, portanto, o que agora, portanto, em termos portanto, qual é o panorama geral em termos portanto, de persecução destes objetivos? É que, de facto, há aqui Portanto, digamos que o processo político passou os seus vários estádios, está neste momento, portanto, ainda os ministros se reúnem de 2 em 2 anos para fazer a avaliação daquilo que foi conseguido, mas há claramente a consciência de que não é possível prosseguir os objetivos de Bolonha sem o envolvimento das instituições de ensino superior e das pessoas que podem ter uma palavra a dizer portanto, nesse papel de implementação. E isso, em primeiro lugar, estamos a falar dos docentes, como é óbvio, e de todas aquelas pessoas que têm um papel importante nas instituições. E, portanto, o atingir estes objetivos relacionados com o processo de Bolonha, com o estabelecimento da área europeia de ensino superior, tem que envolver de uma forma mais direta todos aqueles que são, no fundo, o alvo destas reformas. Portanto, aqui a questão que se coloca tem a ver exatamente com o problema que nós, portanto, que enfrentamos, que é esta questão. Portanto, como o nível de persecução dos objetivos políticos é baixo, aquilo que nos leva a perguntar é então o que é que correu mal? Onde é que o processo ou a sua implementação falhou? E para procurar dar alguma resposta a esta questão, aquilo que eu vou fazer é utilizar os resultados de um estudo que foi feito em 2008-2009, é um resultado de um inquérito que foi feito nesta altura, sobre o que é que as pessoas naquela altura, os atores institucionais, pensavam sobre o processo de Bolonha. E isto porque aquilo que está aqui em causa é até que ponto é que, quer a lógica nacional, quer a lógica institucional,
Quando nós estamos a interpretar um determinado objetivo, estamos a interpretá-lo num determinado contexto e vamos, de certa forma, redefinir ou adaptar esse objetivo à nossa realidade. E, portanto, esta questão é crucial e fulcral porque é aquela que nos vai permitir perceber como é que o processo de Bolonha pode, de facto, adquirir uma dimensão europeia que não seja uma dimensão nem nacional e institucional. E eu lembro-me, e esta questão tem movido todo o meu trabalho sobre o processo de Bolonha já quase desde o início, porque eu fiz um mestrado também sobre o processo de Bolonha, e nessa altura, na transição, quando concluí o mestrado e iniciei o projeto de doutoramento, entrevistei o professor Marçal Grilo, porque ele tinha estado envolvido exatamente na assinatura da Declaração de Bolonha. E quando eu lhe perguntei qual era a dimensão europeia do processo de Bolonha, ele disse-me: não sei, porque cada Estado tem a sua prioridade, o seu objetivo para estar envolvido com Bolonha. E, portanto, esta questão é absolutamente importante, porque se estamos a falar de um objetivo que é europeu, mas que cada Estado tem o seu interesse, cada instituição tem o seu interesse, como é que se vai conseguir atingir um objetivo que é muito maior do que isto? E, portanto, essa é, digamos que, a questão de fundo. Portanto, a questão que... portanto, agora aquilo que eu vou apresentar são alguns dados do estudo que realizei. Portanto, isto tem em conta os dados de um inquérito realizado em 2008, finalizado em 2009, junto de professores, pessoal técnico administrativo e estudantes. Estas pessoas foram provenientes de 7 universidades europeias, localizadas, portanto, nos países que estão ali. A amostra, portanto, deste estudo é constituída por este número de resposta. Há uma taxa de resposta que é razoável, embora há aqui algumas ressalvas que devam ser feitas, nomeadamente a representatividade que tem em termos do todo o ensino superior europeu. Claramente não é representativa do ensino superior europeu, de qualquer forma permite-nos ter algumas luzes, algumas pistas de como o processo de Bolonha foi, portanto, interpretado nesta altura. A análise que eu vou apresentar tem em conta, por um lado, ou procura, por um lado, saber se estes grupos de respondentes têm percepções diferentes, portanto, se respondem de forma diferente, e, por outro lado, à medida que os dados foram analisados, houve a percepção de que o nível portanto, de resposta manifestando que não sabiam ou que não tinham conhecimento da questão que estava a ser colocada era muito elevada e, portanto, também se procurou perceber que grupos de respondentes é que contribuíam mais para esse tipo de questões. Portanto, em relação àquilo que é, digamos que a convergência de opiniões. Portanto, a convergência de opiniões na identificação do processo de Bolonha tem a ver com o seguinte, portanto, os respondentes identificaram Bolonha com a reforma pedagógica e com uma reforma da governação. Esta questão da reforma da governação é interessante trazer para aqui na medida em que o processo de Bolonha foi implementado numa altura em que, por um lado, as reformas na administração pública estavam a ocorrer e, portanto, havia, digamos que, o pressuposto de que quanto mais autónomas são as instituições, mais rapidamente elas respondem aos desafios que lhes são colocados. E, no contexto de Bolonha, esta questão da autonomia das instituições de ensino superior foi, muitas vezes, tida como um obstáculo em determinados países para implementar as reformas que estavam a ser intencionadas, digamos assim. Só que não podemos esquecer que os próprios países, os próprios contextos nacionais tinham pontos de partida diferentes e se havia países em que a autonomia institucional era praticamente inexistente, havia outros em que isso não acontecia. Portanto, isto só para dar um exemplo de como um determinado, digamos, discurso ou argumento político face à autonomia das instituições é muito relevante num contexto, mas não é noutro qualquer.
Depois, a questão de Bolonha ser um veículo importante para melhorar a eficiência dos sistemas também apareceu, e depois também o facto de ligar Bolonha a estas questões da internacionalização e mobilidade dos estudantes e de graduados também foi uma situação onde se registou convergência de opinião. Houve também convergência no sentido de perceber ou de se entender que Bolonha não induzia a manifestação de uma opinião, digamos que qualitativa, ou seja, houve uma espécie de um adiar de uma manifestação de opinião, no sentido em que as pessoas responderam que não sabiam ou que não tinham conhecimento sobre a questão que lhes estava a ser colocada e que revelou questões relacionadas, por exemplo, com o conhecimento que tinham de haver políticas institucionais que estavam a ser desenvolvidas em consonância ou em convergência com aquilo que estava a ser desenvolvido nacionalmente, qual o nível de participação das instituições de ensino superior no processo de tomada de decisão e do estabelecimento da agenda política de Bolonha. Também as pessoas inquiridas manifestaram desconhecer qual era esse nível de participação, e depois se haveria ou não a necessidade de mudanças adicionais para a implementação do processo de Bolonha ao nível da alocação de recursos. E eu confesso que esta última questão foi aquela que mais me surpreendeu, porque não ter consciência de que era necessário haver mais recursos, nomeadamente financeiros, para implementar Bolonha, era desconhecer quase o que é que se pretendia com o processo. Portanto, era fazer, e foi o que se fez em muitos países, foi uma reforma sem a alocação de recursos adicionais. No entanto, aquilo que as pessoas revelaram foi não ter conhecimento dessa necessidade. Em relação àquilo que foram as interpretações, e agora centrando na interpretação e na divergência de opiniões, o que é que as pessoas apreenderam de Bolonha e de que forma é que divergiram as suas opiniões. E, portanto, os professores foram os que mais manifestaram ter uma opinião considerando as escalas de resposta apresentadas, e foram aqueles, no entanto, que ao expressarem a sua opinião, não foram aqueles que se distinguiram por ser aqueles que tenderam a expressar um juízo de valor mais favorável sobre aquilo que, portanto, estava a ocorrer em consequência ou em resultado de Bolonha. Foi o pessoal técnico e administrativo que tendeu a ser mais favorável, mais otimista do que os professores e os estudantes às questões colocadas. Os professores basicamente identificaram Bolonha com questões de garantia da qualidade e acreditação, reconheceram que fatores importantes para a implementação do processo de Bolonha estavam relacionados com a criação de estruturas de apoio e da própria liderança institucional ter sido um fator importante para a implementação, e a necessidade de haver a tomada de medidas adicionais para lidar com o aumento do trabalho administrativo que sobreveio na sequência do processo de Bolonha. O propósito e o valor do sistema de créditos e do suplemento ao diploma parece estar ausente nas opiniões que foram sendo manifestadas. Também revelaram a existência de mudanças relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem, apontando alterações ao nível das pedagogias, ao nível da participação dos estudantes na atividade de aprendizagem, etc. Portanto, há aqui esta identificação de Bolonha com a reforma pedagógica. Claramente, os professores inquiridos manifestaram ter uma opinião qualitativa sobre aquilo que se estava, de facto, a acontecer. Agora, relativamente ao incremento, ao aumento dos padrões académicos e ao nível de satisfação que os académicos tinham naquela altura em relação ao seu próprio trabalho, não aumentou ou não melhorou, e foi reconhecido que Bolonha não tem impacto ou tem um impacto muito reduzido nos valores e práticas do trabalho académico. Portanto, isto é aquilo que é um retrato muito sucinto das opiniões dos professores. Os estudantes associaram o processo de Bolonha com uma reforma
administrativa da estrutura de graus, portanto estamos a falar de questões relacionadas com aquilo que é o enquadramento legal, basicamente. Reconhecem, portanto, este grande impacto do enquadramento legal nessas mudanças e a existência de uma convergência das estruturas de grau na Europa. Portanto, isto revela que, na perspectiva dos estudantes, havia este objetivo, ou este objetivo da convergência estava presente. Os 3 grupos de respondentes enfatizaram diferentes propósitos do processo de Bolonha, já vamos ver o que é que o pessoal administrativo pensou, mas antes aquele slide estava ali deslocado, mas já vamos retomar à frente. Portanto, aqui ainda para dizer que os estudantes foram aqueles que mais contribuíram para as percentagens de resposta não sei e não tenho opinião. Portanto, no inquérito foi estabelecida esta diferença porque na altura, digamos que as fases de implementação nos sistemas de ensino superior analisados eram muito diferentes e era importante perceber se as pessoas inquiridas de facto não sabiam ou se sabiam e não tinham opinião. Por isso é que foi feita esta distinção. E estas elevadas percentagens de resposta foram mais evidentes nestes itens relacionados com a persecução de Bolonha relacionada com o estabelecimento da área europeia de ensino superior, o reconhecimento da mudança nas políticas com impacto na mobilidade dos estudantes e dos progressos relativamente à reforma pedagógica. Portanto, estes alunos inquiridos foram alunos que estavam, portanto, que viveram, que estavam no processo de transição do antes, daquilo que era antes de Bolonha e pós-Bolonha, em alguns sistemas, e aquilo que eles manifestaram foi que ainda que Bolonha tivesse sido identificada como uma reforma pedagógica, eles não viam mudanças efetivas nesse processo, portanto, naquela altura. E não se manifestaram particularmente entusiastas relativamente a essa reforma e ao impacto das adaptações da estrutura de graus promoverem o aumento da mobilidade. Em relação ao pessoal técnico e administrativo, portanto, aquilo que foi a perspectiva deles foi identificar o processo de Bolonha em relação ao desenvolvimento de um mercado de ensino superior mais competitivo, ao impacto dos programas europeus no processo de implementação, portanto, aqui claramente tudo aquilo que foi a política de educação europeia ligada aos programas Erasmus, etc., portanto, teve um impacto relevante na perspectiva do pessoal técnico administrativo, o reconhecimento da implementação completa do suplemento ao diploma, ainda que, como mostrei atrás, ou procurei mostrar atrás, essa implementação completa não se revela depois substantivamente em nada de muito relevante para o propósito a que se define, ou para o que se definiu, e depois o desenvolvimento de mecanismos de garantia de qualidade nas instituições. Basicamente, o pessoal técnico administrativo identifica o processo como um processo em desenvolvimento, um processo em construção, digamos assim, tendo em vista a promoção da mobilidade dos estudantes, porque continua a reconhecer um valor acrescido aos programas europeus de mobilidade. Mas reconhecem também haver um aumento do controle pela administração central, portanto, na sequência da implementação do processo de Bolonha, e uma melhoria das estruturas de apoio, enfatizando a importância das mudanças de natureza gestionária, digamos assim. Portanto, aquilo que, e agora estou mesmo, ou praticamente, a terminar. Portanto, aquilo que eu procurei chamar a atenção aqui foi, por um lado, chamar a atenção para a necessidade de, quando nós falamos do processo de Bolonha, terem atenção, por um lado, de onde é que dimanam os vários objetivos, perceber que os vários atores têm um papel importante neste processo de implementação e dizer que a interpretação que é feita reflete ou pode refletir determinadas lógicas de ação
ancoradas no papel desempenhado na instituição e, portanto, atribuir mais ou menor peso àquilo que é uma opinião favorável ao processo de Bolonha pode querer dizer algo mais do que somente isso. Depois, há aqui, sem dúvida, uma tensão que é que se reflete no ponto em que aquilo que eram ou que são os objetivos políticos definidos pelos ministros de educação nacionais a nível europeu, portanto, são as mesmas pessoas, nós estamos a falar dos atores nacionais que se sentam a nível europeu com os seus congéneres e que definem determinados objetivos. Eles depois têm que ir ao encontro daquilo que são os objetivos das instituições e, portanto, o que parece haver aqui é um pouco esta necessidade de convergir, não uniformizar, não harmonizar, como o professor Marçal Grilo há pouco também nos referiu dessa necessidade logo de início estabelecer bem a diferença entre o que é harmonizar e convergir, mas de facto há aqui algo que falta fazer para que haja aqui um ponto de encontro, um ponto de equilíbrio. Depois, aquilo que eu procurei, digamos que esquematizar aqui, é de que forma é que estas percepções, de que forma é que estas percepções que nós fomos analisando podem estar refletidas em relação ao processo de Bolonha e de que forma é que elas podem ligar estes atores institucionais a determinados níveis de atuação. E em relação aos docentes, por terem revelado inconsistência na sua posição, uma vez que, concordando ou discordando, não se manifestaram especialmente a favor, portanto, tiveram portanto, têm esse papel, ou seja, eles aparecem muito mais ligados àquilo que são as questões institucionais e nacionais das próprias políticas que vão sendo desenvolvidas e os estudantes também neste patamar de ligação às questões institucionais revelam uma falta de confiança em relação àquilo que o processo de Bolonha significa para eles. O pessoal técnico e administrativo revelou, eventualmente, tendo revelado esta ação mais proativa ou de percepções mais positivas, ser digamos que, o grupo de respondentes que estaria mais receptivo digamos que ao discurso europeu relacionado com o processo de Bolonha. E eu, quando o professor Marçal Grilo estava a falar sobre como ele categorizava os portugueses, como é que os achava, que se eles eram solução ou parte do problema, eu lembrei-me, quando ele falou nisso, lembrei-me exatamente deste esquema que eu tinha aqui e para dizer que certamente o pessoal técnico administrativo aparece mais como solução para uma determinada lógica da ação e os docentes estão mais ali entre o problema e a solução de implementação. Agora, de novo, enfatizando uma determinada lógica que, a meu ver, está muito mais relacionada com esta questão que é os aspectos formais relacionados com o processo de Bolonha e com aquilo que são, digamos que os sucessos, com aquilo que é, digamos que, tido como um dado adquirido em relação ao processo de Bolonha. E isto tem um problema, que é, tal como a nível nacional os ministros procuraram enfatizar a implementação do processo de Bolonha ancorada na aprovação da legislação, dizendo que o seu país estava em plena consonância com o processo de Bolonha. Isso também se pode passar ao nível das instituições, porque há vozes de dentro que, de facto, têm essa opinião de que Bolonha já foi conseguida. Isso faz também gera tensões, etc., mas há aqui também o perigo de nós assumirmos que Bolonha foi atingido, Bolonha já teve um fim e, portanto, não há mais nada, ou não há mais nada a fazer ou que se possa fazer porque já se conseguiu.
E depois eu retomava apenas aqui uma questão que os ministros no comunicado de 2009 referiram pela primeira vez. Eles pela primeira vez a nível político a questão do modelo ensino-aprendizagem ter sido referido como um objetivo do processo de Bolonha foi apenas em 2009 que isso foi digamos que, apontado como um desígnio. E isso é importante porque quando nós pensamos no processo de Bolonha e ligamos imediatamente à reforma pedagógica, sabemos que as instituições fizeram essa interpretação, mas os ministros fazem-no em relação às tais questões de empregabilidade e de mobilidade e do desenvolvimento de competências dos estudantes que podem, de facto, ir ao encontro desse objetivo. E, portanto, há aqui, de novo, por um lado, este extrato mostra bem como este processo é retroalimentado por vários desenvolvimentos. Depois, há aqui uma outra questão que tem a ver com esta lógica da ação e tem a ver com o facto de nós encararmos o tal pós-Bolonha, portanto, que é o tema deste encontro, se estamos a falar ou não de um pós-Bolonha. Eu acho que aqui também se corre um risco muito grande, que é o de saber se Bolonha é um meio ou é um fim, ou o que é que nós queremos de facto com Bolonha. E de novo, os estudantes chamam a atenção para uma questão absolutamente fundamental, que é do financiamento das atividades de mobilidade, ou seja, não chega só os ministros dizerem que é uma atividade prioritária e primordial, quando depois, a nível europeu, não há propriamente a transferibilidade de bolsas, etc. Portanto, há aqui uma questão importante a ter em conta. E, por fim, aquilo que eu deixo como um dilema que nós, enquanto europeus, enfrentamos, é exatamente se continuamos a enfatizar Bolonha como um meio para atingir a área europeia de ensino superior, ou se as prioridades de implementação de Bolonha, sejam elas prioridades nacionais e institucionais, estão, de facto, divorciadas ou afastadas deste objetivo maior. É tudo. E obrigada. Bom, muito obrigado pela sua bastante esclarecedora intervenção em torno da percepção do processo de Bolonha, nos três níveis, ao nível dos docentes, ao nível dos estudantes e ao nível dos pessoal técnico e administrativo, foi assim que acho que designou. Mas, pelo visto, só o pessoal técnico e administrativo é que está entusiasmado com Bolonha, não é? Pela conclusão do seu estudo, dois agentes fundamentais, tanto os estudantes como professores, ou desconhecem ou não manifestam grande entusiasmo em relação ao processo de Bolonha. Provavelmente porque isto decorre do facto de não haver ou suficiente interesse por parte desses atores ou informação suficiente para saber o que é que estamos todos a fazer. Eu acho que todos aqui estamos, enfim, a maioria dos colegas são docentes, todos estamos efetivamente interessados em colaborar neste processo, mas creio que, pelo menos aí aqui falo já a nível pessoal, o que tentamos fazer é uma espécie de adaptação a um ciclo de estudos das nossas práticas pedagógicas e pouco mais. Eu, francamente, devo dizer que a minha experiência como docente de tentar transferir para o estudante a responsabilidade, digamos, de tentar transferir para o estudante, colocar o estudante no centro do processo educativo, as experiências que eu tive falharam redondamente. A minha experiência pedagógica talvez seja derivada também pelo facto de, enfim, não ter uma preparação adequada para esse fim. Talvez o problema comece exatamente por isso, por provavelmente não termos tido, enfim, uma formação adequada para podermos mais conscientemente ser atores participantes deste processo, utilizando outras metodologias que não a utilização apenas de PowerPoint, como é evidente, mas a minha experiência, de facto, de centrar o estudo, de centrar a aula, de centrar a prática pedagógica nos alunos, falhou redondamente. Porquê? Porque verifiquei, e pelo menos agora estou a falar pessoalmente da minha experiência, eventualmente para, enfim, lançar a discussão e também colocar-lhe algumas questões. Porquê? Porque provavelmente os alunos não estão habituados a isso, não estão habituados efetivamente a dar-se-lhes espaço para que possam preparar em aula, em casa, enfim, uma aula ou um tópico previamente fornecido pelo professor. E, portanto, o que eu dei conta é que rapidamente tinha que
pelo menos na minha experiência, enfim, dos últimos 2 anos, teria que retomar as minhas antigas práticas pedagógicas de me colocar eu no centro da prática letiva. Não sei se esta confidência pessoal transtorna pessoas, mas evidentemente é uma confidência pessoal que faço na sequência daquilo que diz e vou um pouco ao encontro de uma das conclusões que tirou. De facto, eu sou daqueles docentes que estaria muito cético relativamente, talvez porque não tenha a informação suficiente, muito cético relativamente à implementação deste processo. Mas, de facto, estes resultados que são, enfim, creio que têm alguma relevância como amostra, são indicadores de algum, não sei como é de dizer isto, alguma indefinição relativamente a esta implementação desse projeto, deste processo. Eu passava a palavra, enfim, à audiência. Quem é que quer colocar alguma questão relativamente? Boa tarde, muito boa tarde. É um prazer estar aqui em Vila Real, na Universidade, na UTAD, não é? Universidade de Trás-os-Montes. Eu venho do Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Educação. Chamo-me Ana Souto Melo e desenvolvi há pouco tempo, tive provas públicas de uma tese doutoral no âmbito do processo de Bolonha, o impacto do processo de Bolonha em 2 instituições de ensino superior portuguesas. Uma delas universitária, outra uma instituição politécnica. No mesmo curso de formação. Bom, o processo de Bolonha, de facto, eu concordo com tudo o que foi dito, nomeadamente com que o processo de Bolonha está no seu início. Embora em muitas reuniões em que participo com colegas, quando adaptámos os cursos ao processo de Bolonha, quando fizemos o processo de Bolonha, nada está feito, não é? Nós olhamos para as dificuldades que temos no dia-a-dia na lecionação dos conteúdos e verificamos isso exatamente. Desconforto. Aliás, eu tive a oportunidade, os participantes do meu estudo foram docentes, coordenadores de curso e alunos, e devo-vos dizer que fiquei muito preocupada com o descontentamento manifestado por parte dos professores. Eu fiz entrevistas e as entrevistas, como sabem, permitem-nos recolher expressões, olhares, gestos e formas muito vincadas da opinião que está subjacente à pessoa. E eu devo-vos dizer que o sentimento geral é de frustração, descontentamento e revolta. Eu tive momentos de entrevista em que vi os professores completamente alterados. Ou seja, a parte final da mensagem do Dr. Marçal Grilo, de motivação, de esperança, é fundamental, porque o que eu vi, é evidente que o meu estudo é qualitativo e foi um estudo de casos comparativo, portanto tem uma amostra reduzida, mas mostrou, e eu sinto isso diariamente com os meus colegas, quando falamos no assunto, o sentimento de desconforto, de insegurança, de revolta, sobretudo porque há uma exigência maior de certificação, da avaliação, há uma pressão enorme, a avaliação finalmente está agora a tentar ser implementada, porque até aqui era uma avaliação administrativa, como todos sabemos, embora haja alguns parâmetros dos quais que são questionáveis e como tudo é feito, mas se calhar agora não interessa estar a ir por aí. De qualquer das formas, há uma pressão enorme com as notas que atribuímos aos alunos, com o grau de insucesso, com a taxa de insucesso, digo,
há pouco uma senhora falou, julgo que é colega, sobre a pressão das publicações, da investigação, dos graus, etc., a par de uma grande exigência de controlar o aluno para além das aulas de contacto. Ou seja, de controlar também o trabalho autónomo, porque é isso que Bolonha também preconiza. Bolonha também preconiza um controlo e um acompanhamento do aluno fora das horas em que estamos com ele na sala de aula. Ou seja, a exigência é muito maior em termos de tempo. Para além de, a nível de estratégias de ensino e de aprendizagem, ser muito mais exigente, porque quando falamos na centralidade do conhecimento no aluno, ou o aluno ser protagonista da construção do seu próprio conhecimento, nós sabemos todos o tipo de alunos que nos surgem hoje no ensino superior, que têm pouca autonomia, que têm pouco conhecimento, muitas das vezes muito pouco preparados a todos os níveis, também ao nível da cidadania, que o Dr. Marçal Grilo falou, que não aceitam a crítica e que têm uma posição muito rígida. E não é esse o aluno que o processo de Bolonha conta. O processo de Bolonha conta com outro tipo de aluno, que cabe a nós, claro, no primeiro ano, termos que o moldar, mas logo no primeiro ano. E por isso é que eu concordo plenamente com o Dr. Marçal Grilo disse que em determinado país, eu agora não me recordo onde, que punham os prémios Nobel, portanto, os professores mais credenciados logo, ou mais habilitados, com uma carreira mais longa logo no primeiro ano. E não é isso que acontece aqui, porque nós sabemos que os cursos são avaliados, as licenciaturas, os mestrados, pelo grau e pelo grupo de professores, pelo rácio de professores doutorados para o lecionar. E, portanto, tem que haver um rácio mínimo para lecionar ou para existir determinado curso. Bom, eu gostava de que podia colocar diretamente a sua questão, é que nós ainda temos mais uma comunicação e seria... Eu não tenho mais questões, não há questão nenhuma diretamente. Queria dar os parabéns à doutora Amélia pelo estudo. De facto, foi um estudo anterior ao meu, mas onde revi algumas das conclusões a que chegou também, mas queria só acrescentar esta parte de que os professores, para além de discordarem, manifestaram um sentimento de revolta, de angústia, por não conseguirem efetivamente cumprir com os requisitos que lhes são impostos neste processo. Obrigada. Obrigado. Colega... Sim. Também não houve propriamente uma questão. Vicente Leite, Politécnico de Bragança. Eu gostava de fazer uma questão muito concreta. Se tem informações nesse estudo sobre o grau de informação sobre o processo de Bolonha, sobre os instrumentos de Bolonha, sobre a implementação concreta que os professores, alunos e pessoal técnico têm sobre aquilo que respondeu. Posso? Se não se importa, nós temos mesmo que considerar só esta última pergunta. Se não se importa, pode responder. Muito bem. Portanto, em relação, eu vou começar pela última questão porque é mais fácil de dar resposta. Sobre a questão do grau de informação, se eu sabia o grau de informação que os respondentes tinham sobre o processo de Bolonha, é essa a questão. Se eu sabia, se eu tinha conhecimento. É óbvio que eu, antes portanto, o grau de conhecimento, eu não perguntei a ninguém antes de responder se sabia o que era o processo de Bolonha.
Agora, aquilo que se assumiu, portanto, digamos que a assunção, o ponto de partida, é que todos estes países onde foi passado o inquérito já estavam com o processo de Bolonha em curso em termos da aprovação da legislação. E, portanto, de alguma forma, alguma informação havia na instituição. O objetivo deste estudo foi exatamente saber que grau de informação é que havia, que se assumia politicamente que esse grau era generalizado, e o que aqui viemos mostrar foi que esse grau não era generalizado, nem se podia assumir que estes atores tinham essa informação. E, portanto, foi exatamente com esse objetivo que o estudo foi desenvolvido, e por essa razão é que foi também um estudo quantitativo e não qualitativo. E agora, só para ligar ali àquela intervenção que foi feita, nesta altura, portanto, houve dois pontos de partida importantes. Por um lado, havia a percepção de que o processo de Bolonha estava em diferentes níveis de desenvolvimento nos vários países. E, subjacente a isso, estiveram 2 projetos de investigação, um financiado pelo governo italiano, e por isso é que a Itália foi incluído neste estudo, que exatamente procurou perceber qual o nível de implementação que o processo de Bolonha tinha apenas e só na questão da estrutura de graus, e foi daí que se percebeu que em Itália os programas estavam meramente a ser, digamos que foi aquilo que nós chamamos o efeito bonsai, portanto eram cursos de 5 e 6 anos que estavam a ser cortados para caberem no currículo de 3 anos, e um outro estudo que foi feito com o sistema norueguês, em que a reforma, portanto, na Noruega, Bolonha nunca foi um tema, era a reforma da qualidade. Fiz relacionado com aquilo que referiu e o que eu procurei, de certa forma, também referir durante a apresentação, e que torna o estudo do processo de Bolonha enormemente difícil de fazer, e relaciona-se com outras reformas que foram iniciadas ao mesmo tempo e que não têm nada a ver com Bolonha. É esta questão da pressão da investigação, a pressão dos artigos, dos rankings, todas estas políticas aparecem associadas a Bolonha porque acontecem numa altura em que as reformas dos sistemas de ensino superior e da administração pública estão a acontecer numa lógica da nova gestão pública, se quisermos, ou de outro tipo de retóricas. Portanto, a questão da performance das instituições aparece associada à Bolonha e não tem que ser necessariamente ligada a essa questão. E por isso é que torna o assunto também mais estimulante de investigar, sem dúvida, por essa razão. E quando o pessoal não docente ou técnico administrativo referia Bolonha ou identificava Bolonha como uma abertura do mercado do ensino superior, é um pouco o reflexo da forma como este discurso permeou mais facilmente esse tipo de respondentes do que outros. E, portanto, mostra também que, quando nós falamos de Bolonha, podemos estar a falar de um sem número de reformas e nem sequer estarmos a falar da promoção da mobilidade dos estudantes.